Fala galera, eu resolvi fazer esse vídeo para tirar dúvida de muita gente que tem em relação às TVs da TCL. É os 120 Hz que vem nessas TVs e é mais ali na linha de entrada, né? Que é essa dúvida que o pessoal tem, né? Na linha intermediária. No caso, a P755, que é a TV que eu tenho em casa, ela só tem os 120 Hz a partir do tamanho de 55 polegadas, assim como a C655 também, tá? Então, de 50 polegadas e 43 polegadas, no caso dessas TV, da TV de entrada, ela não vai ter os 120 Hz, tá? Como também a C655, modelo de 55 polegadas também não tem, é a partir do tamanho de 55 polegadas. E eu vejo pessoas com dúvidas que até ligaram até para lojas aí para perguntar, e o vendedor acabou falando que nas TVs menores tinham essa possibilidade, mas na realidade não tem. Bom, falando dos 120 Hz, a principal dúvida que as pessoas têm é em relação à questão da resolução, né? Quando se ativa o 120 Hz, a TV ela acaba diminuindo a resolução do jogo. Sim, isso é verdade. No próprio site da TCL isso fica claro ali, que os jogos eles acabam sendo reduzidos. Mas isso, galera, nenhum jogo hoje, tanto nos consoles atuais, né, como no PC, eles conseguem rodar 120 Hz nativo. Então, para mim isso não é um problema. Mesmo a TV de 120 Hz, você vai ter toda essa taxa de atualização bem alta, mas dificilmente você vai conseguir rodar todos os seus jogos ali a 120 Hz, né, 120 FPS nativo. Por quê? Porque o 4K, cara, ainda é bem pesado para fazer isso, né? A gente está caminhando aí para que isso aconteça, mas isso ainda não é possível. Então não é uma coisa que eu me preocupe, afinal os 120 Hz ele é legal para você jogar qualquer jogo, mas principalmente para FPS, mas jogos em FPS, né, jogos de tiro, ele não tem um apelo gráfico, né, um apelo cinematográficos como os jogos AAA, né, aqueles jogos com orçamento mais altos. Então isso acaba não sendo um problema, porque também, por exemplo, uma das perguntas é o seguinte: os jogos, a resolução cai para 1080p. Isso vai depender muito de como o jogo foi desenvolvido. Realmente tem jogos que ele vai rodar em 1080p com upscaling, né? E jogos que vai conseguir rodar ainda a 1440p. Então isso aí vai muito de como o jogo foi desenvolvido. É mais uma questão de limitação realmente do jogo do que a própria TV. Mesmo uma TV que possivelmente você compre ali em 120 Hz nativo, ela não vai conseguir, o jogo ele não vai conseguir rodar a 120 Hz, mesmo que você ative lá o FPS e apareça na tela. O mesmo acontece com o console. O console ele não consegue acompanhar os 120 Hz, porque, cara, o 4K ainda é muito pesado. Pra você ter uma ideia, a carga gráfica do 4K é 4 vezes maior do que um Full HD, entende? Então isso acaba não sendo realmente um problema. Outras dúvidas que as pessoas realmente me perguntam aqui, né, é em relação a como ativar os 120 Hz, porque muita gente acaba não conseguindo. Primeiro você tem que ter um PC que tem uma porta USB 2.1, que é aquela que tem uma partezinha azulzinha, né, com um console de última geração, um PlayStation 5 ou um Xbox mais recente, né? Senão você não vai conseguir jogar 120 Hz, porque tanto o PlayStation 4, mesmo o Pro, como um Nintendo Switch, ele não consegue chegar a 120 Hz. Apenas o PlayStation 5 e o Xbox ele ainda consegue chegar assim a 120 Hz em um jogo bem específico. Eu não lembro nem qual jogo é, não é um jogo que realmente ninguém compra o console por causa desse jogo, mas é um jogo bem leve, é um jogo que ele não é conhecido, ele chega até a rodar no 4K nativo, né, a 120 Hz, mas isso é uma minoria, muito poucos jogos se conseguem, tá? Espero que eu tenha solucionado as dúvidas de vocês.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, se inscreve também, dá aquela força e deixa o like também, que ajuda o vídeo a ganhar relevância e chegar até mais pessoas, e compartilhe com seus amigos que têm dúvida em relação a essas TV. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, e valeu, galera.